E agora a gente volta a falar de saúde. A ex-modelo Vera Viel, de 48 anos, casada com o apresentador Rodrigo Faro, compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tumor raro que atinge sua coxa esquerda. Na última sexta-feira, dia 11, a Vera passou por uma cirurgia de remoção do tumor e segue aí no tratamento médico. Para mais informações é só acessar o nosso portal ndmais.com.br. E aqui no estúdio a gente vai seguir falando sobre o sarcoma sinovial com o ortopedista traumatologista Vitor Briese. Vitor, bem-vindo ao Ver Mais e já nos conte o que é esse câncer que atinge as coxas. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Os sarcomas, no geral, né, são tumores que acometem as partes moles. Então, pode acometer os músculos, os tendões, a parte da gordura. E o sarcoma sinovial, propriamente dito, ele é um sarcoma que acontece na região próxima das nossas articulações, dos tendões, das bursas, que são estruturas do nosso aparelho osteomuscular. E quais são os sintomas? Sintomas inicialmente podem não aparecer. Ele pode aparecer um pequeno nódulo que vai aumentando de tamanho, vai causando dor, dificuldade para se movimentar, dificuldade para movimentar a articulação que está sendo acometida, e essa doença ela vai evoluindo a ponto de criar uma massa, tá? Uma massa palpável na região, no caso da Vera, da região da coxa, onde tem que se procurar ajuda para fazer o diagnóstico. Ali no caso da Vera, a gente sabe que é alguém saudável, que tenta cuidar sempre da saúde. O que pode levar alguém a ter? O sarcoma sinovial ele não tem uma causa específica. Ele é os tumores em geral, eles são alterações da atividade celular, da célula, que se transforma em uma célula maligna. Então, aquela célula que antes era normal, ela começa a se dividir de maneira errada e acaba levando à formação do câncer, do tumor, da lesão. Então, não existe nenhum fator predisponente, algo que possa levar à formação da lesão, né? Tem como prevenir ou até como descobrir bem cedo esse câncer? A gente fala, até estamos no Outubro Rosa, falamos muito do câncer de mama que dá para prevenir. Esse é um que a gente também consegue antes de ter a dor? Infelizmente não. Por se tratar de uma lesão que pode acontecer inclusive numa pessoa saudável, então a gente não tem como fazer um exame de rastreio para descobrir se existe ou não a lesão, o sarcoma sinovial. Então a gente só vai investigar quando realmente vai começar a sentir os sintomas, quando vai aparecer aquele nódulo, aquele caroço na perna, vai começar a ter dor, e isso vai acabar levando a pessoa a procurar o atendimento médico, procurar fazer o diagnóstico da doença. E chegando nesse atendimento médico, como funciona esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito através, primeiro, de um exame clínico, né, um exame físico elaborado, tentando entender a lesão, entendendo a história, desde quando começou, como ela foi evoluindo, né, através dos exames de imagem. A ressonância magnética é o nosso principal exame para avaliar a lesão por completo, avaliar a relação dessa lesão com as estruturas ao redor ali, então, com os nervos, com os tendões, com o próprio osso, e, por final, a gente faz a biópsia. A biópsia é quem vai dar o resultado, né, o diagnóstico definitivo. Então, ele vai... A última etapa da investigação diagnóstica é a biópsia, onde vai ser retirado uma amostra, né, uma amostragem dessa lesão, e vai ser levado para o patologista, e o patologista vai avaliar isso no microscópio e dar o diagnóstico definitivo do sarcoma sinovial. E depois do diagnóstico, o tratamento sempre é cirúrgico, como foi o caso da Vera? É um tratamento multidisciplinar. Então, pode ser feito com cirurgia, tá, para erradicar a doença, e essa cirurgia tem que ser feita, como a gente chama, com margens amplas, ou seja, tirando um tecido bom ao redor para que seja extirpada toda a doença. Pode ser feito também radioterapia, tanto antes da cirurgia, para diminuir o volume da lesão, e pode ser feito também após, para que pequenas células que fiquem ao redor ali ainda no pós-cirúrgico sejam mortas através da radioterapia. Em casos mais avançados, também pode ser feita a quimioterapia,
Tá? O sarcoma sinovial, ele pode gerar metástases. Essas metástases podem ir para outros locais do corpo, pulmão, por exemplo. Então, a quimioterapia, nesses casos mais avançados, vai fazer tanto um tratamento da própria lesão, quanto um tratamento sistêmico para erradicar essas metástases. Ali no caso da Vera, a gente viu que sexta-feira ela fez a retirada, segue em tratamento, então ela deve continuar alguns tratamentos. Sim, aí vai ter que ser avaliado, muito provavelmente foi feito um estadiamento da doença dela, né? Para saber se espalhou, se não se espalhou, se essa doença estava localizada somente ali na coxa. E a partir disso é feito o acompanhamento pós-cirúrgico, com necessidade de quimioterapia ou com necessidade de radioterapia, mas é um tratamento multidisciplinar, né, com várias equipes. No caso da Vera, a gente viu que ela é jovem, ainda tem 48 anos, a gente considera jovem hoje em dia. Sim. A idade tem a ver também com a questão de câncer no geral? O sinóvio sarcoma, ele é mais comum na idade entre 15 e 40 anos. Então é comum. É comum na idade dela, mas os cânceres em geral depende muito acima dos 40 anos a gente sabe que tem uma predisposição maior ao desenvolvimento de algum tipo de câncer. Então o mais importante para finalizar é qualquer coisa diferente no corpo sempre procurar algum médico. Exatamente. Sentiu uma dificuldade, um caroço diferente, algo que não estava ali, um nódulo, procurar ajuda médica, procurar um especialista para que seja investigado e chegado à conclusão do diagnóstico. Doutor, muito obrigada.